tem que estar FI. E qual é a esbeltez correspondente? PL. PL de plastificação. Está indicando que a minha seção atingiu a plastificação total. Se a gente trabalhar com isso daqui agora, eu tenho lambda PL ao quadrado é igual a π ao quadrado vezes E sobre FI. Ao quadrado aqui eu jogo na raiz. Beleza? Então vamos lá. Eles estão no ponto aqui. Pessoal, para encontrar o que, a gente precisa encontrar o lambda zero, que é a esbeltez reduzida da peça. Aí quando tiver 1000... A esbeltez reduzida, ela basicamente leva em consideração uma relação da esbeltez real da minha peça com a esbeltez de plastificação da peça, que é o lambda PL que a gente viu. O lambda PL corresponde à tensão de escoamento da peça. E o lambda é a esbeltez real da minha peça. Então, o lambda zero leva em consideração a relação da esbeltez real da minha peça, que é KL sobre R, sobre a esbeltez de plastificação, que está ali. Oi? O lambda zero é a esbeltez reduzida. Ele leva em consideração a esbeltez real da minha peça com a esbeltez correspondente à plastificação da seção, ou basicamente correspondente ao escoamento da seção. Entendeu? Então, se a gente trabalhar com essa relação aqui, se a gente trabalhar com isso daqui, a gente consegue chegar nessa equação aqui. Só que sem o Q. Beleza? Então, aquela relação ali, ela não leva em consideração o coeficiente de instabilidade local. Então, a favor da segurança, o que a norma faz? Adiciona o coeficiente Q aqui. Que é para levar em consideração a instabilidade local na estabilidade global. Então, a estabilidade local influencia na global. Então, eu preciso do lambda zero para encontrar o x. E quem é o lambda zero? É o Q, que é o coeficiente correspondente à estabilidade local. Ou seja, eu não posso encontrar a global sem que eu tenha encontrado a local. O AG é a área da seção e o FY é a tensão de escoamento. E o NE é a carga crítica que vai provocar instabilidade na minha peça. Que a depender da seção transversal, a gente modifica as equações. Então vamos lá, então aqui está tranquilo. O Q depende da estabilidade local, o AG é a área da seção transversal, o FY é a tensão de escoamento. Preciso me preocupar com quem? Com o NE. O X, pessoal, a gente pode encontrar por essas duas equações. A primeira, quando o lambda zero é menor ou igual a 1,5, e a segunda, quando o lambda zero é maior que 1,5. Ou a gente pode adotar essa tabela para encontrar o X. Os valores extremos correspondem ao lambda zero e os valores internos correspondem ao X, que é o Q. Então, por exemplo, se meu lambda zero tem o 0,92, então eu venho aqui na vertical, 0,9 está aqui. E o 2 está aqui, ó. Então, 0,92. Então, o meu Q ele vai estar aqui, ó. 0,702. Esse seria o valor do X. Beleza? Guarda aquela foto lá na mão, tá? Você colocou essa forma e essa forma aqui. Se a gente começar a trabalhar com essa equação, a gente chega exatamente nisso daqui. Só que sem o Q. Então, a favor da segurança, a norma pegou e adicionou o Q. É porque o NE é a carga crítica, que é isso daqui, ó. Ou seja, as seções onde tem dupla simetria. Então, por exemplo, no perfil Y, aqui a gente tem o eixo X,
e o eixo Y. Beleza, o que está acima do eixo X é espelhado para a parte inferior, então é simétrico em relação a X. O que eu tenho do lado esquerdo é espelhado para o lado direito, ou seja, é simétrico em relação a Y também. No perfil quadrado aqui, a gente vai ter eixo X e eixo Y. O que eu tenho na parte superior é espelhado para a parte inferior, é simétrico em relação a X. O que eu tenho do lado esquerdo é espelhado para o lado direito, simétrico em relação a Y também. Ou seja, seções com dupla simetria, eu vou ter que calcular essas três equações. Ok? Então eu vou calcular o NX, NEY e NEZ. O NX é responsável pela flambagem por flexão em torno de X, o NEY, flambagem por flexão em torno de Y, e o NEZ é responsável pela torção da seção transversal. Ok? Isso. E o meu NE, o NE que vai ser adotado aqui, ó, vai ser o menor dos três. Viu? Se a minha seção tem dupla simetria, eu vou trabalhar nesse caso aqui. Eu preciso calcular essas três equações. A menor das três vai ser o NE. Eu vou adotar aqui, ó. Entendeu? Ou seja, o que está indicando aqui, se o NX deu 3.000, o NY 4.000 e o NEZ 5.000, está dizendo o seguinte: quando minha peça atingir 3.000, ela vai perder estabilidade por flexão em X. Quando ela atingir 4.000, ela vai perder estabilidade por flexão em Y. E quando ela atingir 5.000, ela vai perder estabilidade por torção. Então, para que não ocorra nenhum dos três, o meu NE tem que ser o menor. Se for um perfil 1, entra nesse caso aqui. Segundo caso. Mas apesar de mais não fosse. Seções monossimétricas. Oi? Apesar de mais não fosse. Por exemplo, 3.000 o quê? Qualquer força, por exemplo. Então, olha só, pessoal. Se a gente tem seções monossimétricas, que é o caso do perfil 1, o perfil 1 eu tenho isso daqui, ó. O centro de gravidade está aqui. Aqui a gente tem o eixo X e o eixo Y. O que eu tenho na parte superior é espelhado na parte inferior, então é simétrico em relação a X. Só que o que eu tenho do lado esquerdo não é espelhado para o lado direito. Ou seja, só tem um eixo de simetria. Então, monossimétrico. Se é monossimétrico, eu calculo essas duas equações. É monossimétrico. Nesse caso aqui, NEY, que é o eixo de não simetria. Pessoal, observe que a flambagem NEY, nesse caso aqui, em relação ao eixo de não simetria. Então, por exemplo, ele é simétrico em relação ao eixo X e é não simétrico em relação ao eixo Y. Então, eu calculo o NEY em relação ao eixo de não simetria. Se o eixo de não simetria fosse o eixo X, seria NX aqui e não NY. Aí, para calcular essa equação agora, eu preciso, nesse caso é o NEXZ, eu preciso do NX e do NEZ. Ou seja, eu preciso calcular o NI, preciso calcular o NX e preciso calcular o NEZ. Resumindo, eu preciso calcular as três equações anteriores mais essa aqui. Né? Então, ao invés de duas, eu tenho 4 equações agora. Para calcular essa daqui, a gente precisa das anteriores. Beleza? E o terceiro caso, pessoal, são seções assimétricas, que é o caso de uma cantoneira, por exemplo. Então, uma cantoneira, ou seja, o centro de gravidade está aqui. Se a gente traçar o eixo X, mais ou menos aqui. O eixo Y aqui. Então, o que eu tenho na parte superior não é espelhado para a parte inferior. O que eu tenho do lado esquerdo também não é espelhado para o lado direito. Ou seja, não tem eixo de simetria. Então, é assimétrica. Então, eu utilizo essa equação aqui. E o meu NE é a menor das três raízes encontradas nessa equação aqui. Normalmente, seções assimétricas, a gente vai ter o caso de cantoneira. Aí a norma facilita para a gente. Aí, aqui é constante de empenamento, que a gente vai ter na tabela, o CW, a gente vai levar em consideração ele a partir de agora. Ok? Que leva em consideração o empenamento da seção transversal da peça.
Aí tem a quarta condição, pessoal, que é o caso específico de cantoneiras simples conectadas por uma aba. Aí tem todo o processo aqui. Eu não vou entrar agora porque senão a gente depois vai ter que voltar tudo novamente. Então, se for seção assimétrica e for uma cantoneira, pronto. A norma tem um caso específico para ela e facilita bastante a nossa vida. Ok, isso daí é para global. E para local, aí a gente vai entrar agora. Então aqui, ó, além da estabilidade global descrita na seção anterior, os perfis metálicos também podem apresentar o fenômeno de estabilidade local, como nós já vimos, e a perda de estabilidade dos elementos que compõem a seção transversal da peça, ou seja, as chapas, e que pode ocorrer antes que a tensão crítica determinada na análise global seja atingida. Então a gente tem que verificar também. Pessoal, o coeficiente Q é igual a QS vezes QA. Beleza, então vamos lá. O QS é em relação aos elementos apoio livre e o QA em relação aos elementos apoio-apoio. O que seria isso? Vamos lá. Pessoal, na local a gente está verificando o quê? As chapas da seção transversal do perfil. Então olha só, quando eu verifico a alma do perfil, estou verificando uma chapa, que é a alma. Ela está apoiada na mesa superior e está apoiada na mesa inferior. Então eu tenho um elemento apoiado. Então é a A. Se é a A, eu verifico isso daqui, é uma verificação de QA. Ok? Quando eu verifico essa seção T, por exemplo, olha só, vou voltar aqui ainda. Quando eu verifico a seção T, eu tenho duas chapas. Eu tenho a mesa e tenho essa alma aqui. Quando eu verifico a alma, pessoal, ela está livre aqui embaixo e está apoiada nessa mesa superior. Então é apoio livre, AL. Se é AL, é uma verificação de QS. Ok? No perfil U aqui, eu tenho a alma do perfil. A alma está apoiada nessa extremidade e está apoiada aqui também. Então, elemento apoiado. Então, a verificação de QA. Já a mesa do perfil U, a mesa ela está livre nessa extremidade e apoiada aqui. Então, elemento apoio livre. Então, a verificação de QS. Dando continuidade aqui agora. Pessoal, eu não verifico toda a chapa, eu verifico sempre a aba. Então, no caso da mesa aqui, eu vou verificar a metade da mesa. Que seria basicamente isso daqui, ó. Eu verifico a metade da mesa, a aba, na verdade. Então, essa aba aqui, ela está livre nessa extremidade e apoiada aqui, ó. Então, é AL, apoio livre. Então, a verificação do elemento QS. Ok? Então, toda vez que for apoio, QA. Apoio livre, QS. Embaixo vai ser QS. Isso aí. Apoio livre. Ok? Aí, ó, pessoal. Aí a norma. Vamos lá. Pessoal, a esbeltez da chapa, pessoal, vamos lá. A esbeltez da chapa é a espessura, ou seja, a largura da peça dividida pela espessura. Então, na verificação de estabilidade local, a esbeltez a ser utilizada é a largura da peça dividido pela espessura. Então eu pego o comprimento aqui, por exemplo, dessa alma e divido pela espessura dela. Então se eu tenho aqui, sei lá, 40 centímetros e uma espessura de 1 centímetro, então minha esbeltez é B sobre T. Então vai ser 40 dividido por 1. Ou seja, a esbeltez do meu perfil seria 40. Aí o que a norma faz, pessoal, ela apresenta para a gente 6 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e grupo 6. O primeiro e segundo grupo
é em relação aos elementos AA, apoio e apoio, que é a verificação de QA. Ok? Aí vem a descrição dos elementos. Então, por exemplo, aqui, no grupo 2, se eu estou trabalhando com almas e seções I, H ou U, eu utilizo o grupo 2. Então, qual é a esbeltez limite? BT limite. É 1,49 da raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Pronto. Suponhamos que a gente tenha encontrado aqui 40. Então, a esbeltez da alma do meu perfil, para que não ocorra estabilidade local, ela não pode ultrapassar 40. Caso ela ultrapasse, a gente tem que verificar e calcular o QA, que vai ser menor que 1. Para o QS, do mesmo jeito, pessoal. São os elementos AE, de apoio livre. Aí eu tenho a descrição e tenho a esbeltez limite a ser utilizado. E aqui são apresentadas as equações a serem utilizadas caso a esbeltez do meu perfil ultrapasse a limite da norma. Se não ultrapassa o limite, o meu QA ou QS é 1. Não vai influenciar na resistência da peça. Ok? Então vamos lá. Eu tenho um caso específico para perfil tubular circular. E aqui o resumo de tudo que eu já falei até aqui. Ok? A resistência geral é essa daqui. Eu preciso do lambda 0 para encontrar o Q, que é o coeficiente de estabilidade global. O Q